Hoje nós vamos iniciar, gente, uma nova série. É tão nova que não deu tempo nem de preparar a arte do slide. Então a gente vai ter que fazer ao vivo mesmo. Mas hoje a gente vai fazer uma nova série que ela é inspirada em um livro do Dave John Ferguson, né? O nome do livro chama-se Bless. Bless, em inglês, é bênção. Então eles fizeram um acróstico, são 5 palavrinhas, né? B-L-E-S-S. 5 comportamentos que formaram esse nome Bless, que a gente traduz como bênção, e na nossa série isso vai ficar como abençoar. Então nós vamos dar início à nossa série nas próximas 5 semanas, que é abençoar. Vai ser sempre abençoar por meio de algo, por meio de uma dessas letrinhas do Bless. Então eu vou iniciar fazendo uma oração e a gente continua a nossa série, inaugurando ela hoje aqui. Senhor querido Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na sua casa, obrigado, Pai, por termos essa casa aqui organizada, esse espaço, esse templo, essas cadeiras, essas luzes, o ventilador, porque assim como o Rodrigo falou, existem missionários, Pai, pessoas enviadas por Ti no mundo que não podem ter esse mesmo privilégio de se reunir publicamente em torno do Seu nome, Pai, porque são perseguidas, são ameaçadas e às vezes até mortas por professar e crer a sua fé, o teu nome, Pai. Então, obrigado por esse privilégio de poder estar aqui, de fazer parte desse teu povo aqui na terra em missão. Peço, Pai, que o Senhor, como cantamos aqui, use-me nesta noite, abençoa-me, coloque as tuas palavras em minha boca, porque eu sou pecador, Pai. Já errei tanto aqui, o Senhor sabe, então eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, para que essas palavras façam sentido em mais vidas, assim como um dia fez na minha também. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Então, gente, palavrinha bless, bênção, abençoar. Essa vai ser a tônica. Nós vamos falar muito isso aqui nos próximos 5 domingos. E se você já de antemão gostar, deixa o like. Não, brincadeira, pode vir nos próximos, né? Vai ser melhor do que hoje, com certeza vai ser melhor do que hoje. Mas assim, hoje é o primeiro tema. Então eu tenho de fazer uma explanação geral para a gente entender o porquê disso. Primeiro assim, Vlad, então vocês estão usando um livro junto das Escrituras? Eu li lá por acaso em Apocalipse 22 que diz que não pode nenhuma palavra ser suprimida ou acrescentada no texto sagrado. É verdade, gente, nenhuma palavra pode ser acrescentada ou suprimida. A gente não está colocando esse livro como o livro 68 da Bíblia. Ele é apenas uma experiência de 2 pastores, né? um método que desenvolveram, uma estratégia de como poder abençoar outras pessoas. E David começa falando assim, primeiro eu vou começar falando do que deu errado, quer dizer, não façam isso. Agora eu acho que o caminho é esse, então tentem seguir por aqui. Então esse é o livro. E o primeiro ponto, somos todos chamados para sermos bênção na vida do próximo, bênção em nossas famílias, bênção no trabalho, bênção na comunidade, bênção em tudo. Somos chamados para abençoar. Somos escolhidos como povo de Deus para fazer isso. E de onde que eu tiro isso? Você deve estar pensando. Gente, olha que bacana. A gente tem lá a aliança que Deus fez com Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Depois, se alguém quiser dar uma lida na história inteira, ela começa em 12 e vai ali até o 21, 22, uma história muito bacana, cheia de percalços, aventuras, altos e baixos, mas ela, em uma grande síntese, consistia numa promessa, numa aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança, esse primeiro chamado, começava assim. O Rodrigo vai ler para nós, Gênesis 12, do 1 ao 3. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vocês repararam quantas vezes a palavra bênção ou variações dela apareceu em 3 versículos? Nessa versão aqui, não precisa contar, 4. Mas depende da versão, tem uma outra que fala assim, em ti serão abençoadas todas as famílias. Então são 5 vezes que a palavra bênção ou suas variações aparecem nesse curto pedacinho. E por que eu falo isso? Porque Deus chegou para Abraão e falou assim, saia da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e vá para a terra que eu vou te mostrar. E te abençoarei
e você será uma bênção. Te abençoarei os que te abençoarem, quer dizer, farei bem para aqueles que te fizerem bem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, os povos, todas as famílias serão benditas ou serão abençoadas. Olha que bacana. Essa aliança que Deus fez com Abraão, como eu disse, consistia em Abraão ser pai de uma descendência numerosa, mesmo já não podendo naturalmente, e sair de uma terra ali dele, que estava muito confortável, ele tinha gado, tinha tudo, levou seu sobrinho Ló, e ir para uma terra desconhecida. Imagine hoje se alguém chega na tua casa e fala assim, ó, sai da tua casa, do teu apartamento, do conforto do seu lar, e pega suas coisas, o que você conseguir carregar, e vai lá para Colombo. Você vai fazer lá Terra Prometida, né? Você vai chegar em um novo lugar, totalmente desconhecido. Claro, gente, era muito longe, não se tinha ciência de onde era. Ele ia atravessar povos que não eram assim bem amigos, né? Iam ter que andar muito para chegar. E Abraão creu nisso e isso foi imputado como justiça para ele. A gente vê isso em Gênesis 15, versículo 6. Essa altura aqui, Abraão ainda é Abrão e Sara ainda é Sarai. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, Vlad, mas e essa aliança, gente, ela se renova a cada dia que uma nova pessoa crê e professa que Cristo é o nosso Salvador. Essa aliança, ela não se esgotou, ela não se exauriu, ela não acabou ali em Abraão, ela se renova a cada vez que um pecador sai do mundo perdido, sai do mundo dos pecados, sai dessa terra e entra nessa nova cidade. E você deve estar se pensando assim, mas Vlad, a aliança com Abraão, eu já li essa parte da Bíblia, ela já acabou, né? Ela já se exauriu ali. Eu vi que eles chegaram na Terra Prometida, passaram por uns percalços, Abraão e Sara geraram Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas e foram todos abençoados, da linha de Judá descendeu Jesus. Chegaram à Terra Prometida, foram muito prósperos, fecundos, maravilha, eu sei dessa história. E o que isso tem a ver com hoje, comigo? É isso que eu estou falando, gente. Essa aliança, vamos fazer um paralelo com as nossas vidas. A cada vez que um pecador se arrepende, sai do mundo dos pecados, onde há sofrimento e dor, e ele acredita, ele é tido como o povo de Deus. Ele vem fazer parte de Deus, da comunidade de Deus, assim como nós estamos aqui. E assim, a Terra Prometida é a Nova Jerusalém, é a cidade celestial, é a cidade onde não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento, não haverá esses amores disfuncionais e desproporcionais. É a terra onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Porque a gente viu na Bíblia, em Atos 1, o versículo 8 ao 12, que assim como Jesus ascendeu aos céus e subiu, ele também retornará. E ele retornará para resgatar o seu povo, redimido, salvo, e julgar aqueles que não se renderam ao seu amor. E aí você pensa assim, então como é que eu posso desfrutar dessa maravilha? Como é que eu posso ir para essa terra prometida? Como é que eu posso crer nessa aliança? Gente, para você desfrutar desse mundo redimido, desse novo mundo, você precisa crer em Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio na terra e morreu por nós nessa cruz, que por meio do seu sagrado sangue derramado na cruz lavou e limpou nossos pecados. E assim, e nós somos chamados para sermos bênção, assim como Abraão e Sara foram para essa toda descendência, né? E aqui eu vou trazer para vocês, no capítulo 1º e 2º do livro, ele traz uma série de pesquisas, né? Então ele traz uma série de pesquisas ali assim, ó. Gente, olha que bacana. 2 grupos foram enviados à Tailândia por 2 anos. Um deles era ambos tinham como foco converter, arrebanhar pessoas para Cristo. Maravilha. Só que um deles era o chamado do grupo dos convertedores. Eles estavam assim, ó, conversão, 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 chegavam para alguém para conversar, já pensando em conversão estava igual o Muttley, medalha, 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 conversão, conversão, conversão. O outro grupo era o grupo dos abençoadores. Qual que era o foco deles? Nós vamos abençoar toda e qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Nós vamos abençoar. Passado esse período de 2 anos, verificou o seguinte,
Onde estava o grupo dos convertedores, não teve muita mudança ali. O pessoal nem sentiram que eles estavam ali na sociedade. Agora, onde estava o grupo dos abençoadores, houve um grande bem-estar, um bem-estar social, a situação melhorou, a comunidade prosperou, foi para frente, ficou boa. Né? E olha só, os convertedores que tinham como foco converteram uma pessoa. Os abençoadores converteram 48 pessoas. Olha que maravilha, 48 pessoas por ser bênção na vida do próximo. Né? E olha que bacana, pesquisa feita nos Estados Unidos, mas que de um modo geral, numa estratificação social, também se aplica aqui. Cerca de 89% das pessoas entrevistadas, 9 a cada 10, dizem acreditar em um Deus. Um Deus, qualquer Deus, tem uma religião. 1 a cada 4, 26%, de não cristãos, que não creem em Cristo, disseram estar dispostos a saber mais de Cristo. Eu queria conhecer mais de Cristo. Né? Assim como Paulo fez lá no Areópago, em Atos 17, ele chega lá, os gregos acreditavam no Deus e tinha um altarzinho assim lá, ao Deus oculto. E Paulo, olha só, esse Deus oculto que vocês aqui estão esperando é o Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, que tudo há, é Jesus Cristo que já veio e morreu por vocês, por todos. E aí continua a pesquisa. No grupo entre 20 e 30 anos, né? A maioria de nós aqui, né? Sim, 20, 30 anos, no jovem, bonito. Esse número sobe para 36%. Então, quer dizer, 2 a cada 5 pessoas querem saber mais de Cristo. E agora, olha que legal. 79%, então 4 a cada 5 pessoas estariam dispostas a conversar mais de Cristo, a conhecer mais desse Deus maravilhoso que morreu por nós na cruz. Como o Rodrigo falou, que foi lá e deu a sua vida pelo aquele antílopezinho, foi amigo do antílope, foi lá e substituiu ele, falou assim, eu estou aqui no seu lugar. 4 a cada 5 pessoas queriam saber mais de Cristo se tivessem um amigo em quem pudessem confiar. Se tivessem um amigo cristão para conversar. Só que esse amigo não é assim qualquer amigo. E aí eu não sei se isso acontece só comigo ou com vocês também, mas esse amigo tem que ter 3 atributos assim muito básicos. O primeiro, que eu não faço, né? Ouvir sem fazer qualquer julgamento. Claro que eu não faço isso, né? Ouvir fazendo julgamento da pessoa, querendo conduzir a prosa para chegar onde eu quero? Não, nunca fiz, nunca voltarei a fazer, né? Então assim, primeiro ponto. Um amigo de verdade é aquele que ouve sem fazer qualquer julgamento. Ele apenas ouve, ele pratica escuta ativa, ele escuta com o coração e mente aberto, ele se interessa. Sabe aquela pessoa que você comenta assim, eu estou meio triste porque meu pai não sei o que, machucou o pé, tal. Dali dá 2, 3 semanas a pessoa vem e comenta com você assim, e aí cara, como é que tá teu pai, melhorou? Você fala, o cara prestou atenção, né? Ele não está aqui só do meu lado, ele está ouvindo, ele está sentindo, ele está compartilhando a minha dor. Então, primeiro ponto, ouvir sem fazer julgamento, sem ter teias, sem ter ruídos que atrapalhem a audição. O segundo ponto é deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Gente, as pessoas não são projetos que são manobráveis, que você incute nela a tua ideia, assim, a forceps. Deixa elas tirarem as suas próprias conclusões. Deixa elas entendem, elas pensam, sentem, são espirituais, são afetivas, então elas têm que tirar as próprias conclusões pela lente dela, pela experiência delas, porque a pior dor é que eu estou sentindo, não é a sua. Né? E o terceiro ponto, aí sim, a partir da sua convicção, da sua vida empírica, da sua vida vivida, prática, você ter convicção em compartilhar o Evangelho. A partir da sua vida. Então não é sair daqui, pegar a Bíblia, hoje eu ouvi na igreja, abre, chega no verticulado lá lotadão e começa a falar. Não, não vai dar certo. Né? E ser um amigo e ser enviado foi justamente o que Jesus fez, gente. Jesus ele foi um bom amigo para Zaqueu, por exemplo. Ele estava indo para Jericó, Zaqueu era assim como eu, baixinho, não conseguia ver Jesus, subiu numa figueira brava. Jesus nem tinha plano de ir na casa de Zaqueu, mas Jesus fala, Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou ficar na sua casa. E Jesus vai comer com um publicano. Gente, se sentar à mesa hoje a gente já fica desconfortável quando você está lá no shopping lá e tem aquela mesa de 4 pessoas, você está sozinho, você já põe a mochila do lado assim para ninguém sentar, né? Aqui não, eu estou sozinho aqui. E aí, imagine você
nem conhece a pessoa e vai comer na casa dele. Olha que intimidade. Jesus foi amigo de Zaqueu, sentou, ouviu a história de Zaqueu e falou: hoje nessa casa hoje houve salvação, porque eu vim resgatar os que estavam perdidos. E fala: certamente você é filho de Abraão. Ó, a promessa se renovando na vida de mais um. Deus também é amigo dos publicanos, do Levi. Ele vê Levi na coletoria e fala: vem, siga-me. Foi lá, se hospedou na casa dele e depois Levi vira um apóstolo, Mateus. Ele é amigo, por exemplo, daquela prostituta que ele vai na casa do mestre da lei comer aquele banquete lindo, maravilhoso. Jesus chega ali e a prostituta chega chorando, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com seus cabelos e derruba um perfume ali. E o fariseu lá, se fosse profeta, saberia quem estava tocando em seus pés, né? E Jesus abre um diálogo com essa mulher, conversa com ela, escuta suas angústias, sem fazer julgamento, sem teia, sem julgar, e fala: seus pecados foram perdoados. Que maravilha, gente, a gente ser esse amigo. E aí, esse aqui, até aqui, é um panorama bem geral dos 2 primeiros capítulos do livro, que vai servir para embasar toda a nossa série. Então, a gente tem que ser bênção como Abraão foi. A cada novo convertido, essa aliança se renova, a gente é retirado de uma terra perdida, ruína, estéril, e transladamos para o mundo de Deus. Estamos à espera da terra celestial e também devemos formar novos discípulos, porque aqui faz parte da grande comissão de Jesus. A grande comissão lá em Mateus 28, do 18 ao 20, ele fala assim, ó, depois que Jesus treina, anda com o pessoal 3 anos, ele fala assim: agora vão, porque a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então vão, idem por todo mundo e fazei discípulos de todos os povos, todas as nações, até os confins da terra. Quer dizer, isso não serve para vocês ficarem parados. Como o Júnior falou, a gente vem aqui domingo e abastece o nosso tanque das carências emocionais, chega em casa, guarda a Bíblia lá, domingo na hora de ir buscar, já sabe onde está, porque não mexeu, né? Está lá bonitinha, paradinha. Não é para a gente usar, é para gastar. A gente tem de falar do Evangelho, tem de ser essa grande comissão. E é aqui que o livro entra, gente. Primeira letrinha do Bless é a letra B, que ele traduz como busque primeiro em oração. Nós vamos falar assim: abençoe por meio da oração. Quer dizer, vá orar no intuito de abençoar alguém. E aí eu vou pedir para o Rodrigão ler para mim lá, por favor, Mateus do 8, do 5 ao 13. Quem quiser acessar, quem quiser abrir a Bíblia, acessar, Mateus 8, do 5 ao 13, para a gente ver uma história que ilustra bem esse querer ser bênção para o próximo por meio da oração. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E, naquela hora, o servo do centurião foi curado. Então vamos lá, Mateus 8. O que acontece aqui? Jesus, ali na narrativa de Mateus, né, acaba de fazer o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a gente sabe, foi feito em várias etapas, em vários períodos, mas em Mateus ele aparece aglutinadinho, bonitinho, ali do 5 ao 7. No 5 ele inaugura as 9 bem-aventuranças, a forma de você ser feliz, de você ser abençoado, né, abençoador. E ele está saindo dali e descendo dos montes, ele indo para Cafarnaum, cura um leproso no meio do caminho, né? Então ele está andando entre uma cidade e outra, os leprosos ficavam fora do centro da cidade.
O leproso fala, Senhor, se quiseres pode me limpar. Jesus fala, sim, eu quero, limpa ele. E aí ele chega em Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, tem um centurião, que é um oficial do exército romano. O que é centurião, gente? Centurião é como se fosse hoje um posto de um oficial médio. Vamos colocar assim, um capitão, primeiro tenente capitão, porque abaixo dele existem 100 pessoas, 100 outros soldados, cabos, sargentos, praças, que estão ao comando dele. Por isso a palavra 100, tem o radical 100 na frente, centurião. Então ele é um oficial do exército romano. E esse oficial tinha um servo de que ele gostava muito, era muito amado, eu imagino que devia ser muito amado, muito querido, porque veja, ele tinha um servo, esse servo estava de cama, né, paralítico, sofrendo dores horríveis, o texto fala pra gente, e esse centurião, ele resolve abençoar o seu servo por meio da oração. Mas vamos ver como é que acontece. Então, desse texto a gente tira 3 passos. Primeiro passo, para a gente desejar ser bênção por meio da oração. A gente tem que desejar ser bênção para alguém. Então, o centurião, com o seu servo, né, adoentado, acamado, ele sai da sua casa e vai até Jesus. Na versão que está em Lucas, diz que ele manda alguns anciãos, ele manda outras pessoas que falam bem dele, porque ele não se julga digno nem de conversar com Jesus. Mas, enfim, de algum modo, ele ficou sabendo das boas novas que Jesus vinha anunciando, ele ficou sabendo dos milagres, das curas que Jesus vinha realizando em toda a terra por onde ia passando, e ele pensa assim, ó, aí está a minha chance. E aqui eu penso assim, gente, vamos ver comigo, ó. Ele era um centurião, tinha servos, tinha posse, tinha riqueza. Então eu desconfio que assim todo o cuidado médico disponível à época ele já tinha aplicado. Porque ele estava acamado, o servo, não tinha o que fazer, paralítico, então assim, eles não tinham meios, ciências, mecanismos ali disponíveis para aplacar as dores dele, a ponto dele sair da sua casa e acreditar em Jesus para chegar lá e ir conversar com o mestre. Então ele resolve ser bênção na vida do próximo. Ele resolve ser bênção, assim, né? Ser chamado para ser bênção. Porque nós somos chamados para ser bênção, porque nós somos o sal e a luz do mundo. Então nós temos essa função de ser útil para a sociedade, né? A gente não acende uma luz e bota embaixo da candeia. E também o sal, se estragar, ou se você botar com água ali, ele perde o sabor, não serve para mais nada. Então, ali o centurião vai conversar com Jesus. E esse ser bênção, eu suponho que ele estava sendo muito amigo desse servo, porque ele era amado, ele era querido. Imagina que ele devia ter muitos servos, e por que ele foi se compadecer muito desse? Porque ele gostava, ele se afeiçoava do servo. Assim como Jesus, assim como outras pessoas foram amigas de Jesus, a gente vê assim, ó, Jairo foi amigo de sua filha, quando vai interceder para Jesus para curar sua filha. Sua filha que no início doente, quando Jesus está indo para casa, né, para curar a menina, o pessoal fala assim, nem venha mais porque já morreu, não tem o que fazer. E aí Jesus chega na casa, não, ela não morreu, ela só dorme. Aí zombaram dele. Ele sobe, pega a menina pelas mãos, faz ela levantar e pedem para que deem comida e cuidem dela. Assim como Pedro, também saindo, na própria continuidade do capítulo 8, resolve ser bênção para sua sogra. Sua sogra estava acamada, ele chega lá com Jesus, Jesus cura ela e ela passa a servir. Então a gente tem na Bíblia Marta e Maria, as 2 irmãs que Jesus era amigo, com o irmão Lázaro doente, e elas mandam um recadinho, Jesus, não se demore a vir conosco porque Lázaro está mal. E Jesus, cheio dos afazeres, acaba que demora, chega lá, Lázaro morreu. E Jesus vai lá, e isso serve para mostrar o poder que Jesus tinha, não só de curar os vivos, mas também de ressuscitar os mortos, e vai lá, remove a pedra e fala, Lázaro, saia, venha. Então assim, as irmãs resolveram ser bênção. E olha o segundo ponto que bacana, a gente tem que resolver ser bênção por meio de uma pessoa, para a vida de uma pessoa, mas a gente não tem poder para nada. Nós somos assim impotentes para por nós mesmos abençoar alguém. A gente não consegue nem desejar o bem para nós mesmos, né? Paulo fala lá em 7 Romanos, porque o que eu desejo eu já não faço, porque o mal que habita em mim que é o mal, e eu queria tentar o bem e fica aquela briga e não dá certo. A gente o que a gente faz quando está sozinho, né? Aquelas coisas que a gente tem vergonha, pensa, fala mal, então a gente não consegue ser bênção para nós mesmos, quanto mais para o próximo. E isso mostra a nossa dependência de Cristo, de Jesus. E olha que bacana, o que o centurião está indo fazer quando ele vai com Jesus?
Gente, ele está indo orar. Ele vai fazer uma oração. Mas olha que bacana. Ele está indo fazer uma oração direto com Jesus, assim, ó, tete a tete. Senhor, estou aqui, estou te pedindo pelo meu servo. Por quê? Porque Jesus estava na terra naqueles dias, né? Jesus estava andando aqui. E é isso que a gente faz. A gente não faz a oração pedindo várias coisas, bênçãos, provisões e agradecendo. Em nome de Jesus, amém? Essa é a oração. A gente pede para que Jesus interceda por nós, para o Pai. Só que ele, né, numa felicidade muito grande ali no tempo, né, ele estava ali, Jesus estava lá e falou, eu vou lá. Foi lá e foi conversar com Jesus. Agora, olha que bacana a resposta de Jesus, no versículo 7. Eu vou lá curá-lo. E aí o centurião, não, de jeito nenhum, senhor. Não, eu não sou digno de que o senhor vá até a minha casa. Não, não sou. Olha, eu sou cidadão sujeito a autoridades e também dou ordens. Eu digo a um soldado, vá e ele vá. Eu digo, venha e ele vem. Eu digo a um servo, faça isso e ele faz. Senhor, basta uma palavra do Senhor para meu servo ser curado. Quer dizer assim, ó, nem se incomode com isso, não precisa ir lá. Basta o Senhor proferir uma palavra e ele vai ser curado. Olha o tamanho da fé. Aí Jesus exclama, né? Pois eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé como essa. E olha que bacana. Aí o versículo 11 e 12 continua falando assim, ó. Virão gente dos 4 cantos do mundo. Vai vir gente do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares e se assentarão à mesa com Abraão, chamados para ser bênção, a aliança sendo renovada, Isaac e Jacó. Por quê? O que Jesus está querendo falar aqui? Que essa atitude dele demonstrou fé. E quem tem fé é tido como povo de Deus eleito. Paulo fala em Gálatas 3, do 6 ao 9, fala em Romanos também, mas em Gálatas 3, bem resumidinho, assim, ó. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. De modo que todos aqueles que creem, todos aqueles que têm fé, são também filhos da promessa, são também descendentes de Abraão. E não só aqueles que se julgam ali do reino de Israel. É isso que Jesus fala no 12. Pois ó, muitos do reino serão lançados fora. Porque o importante aqui não é você ser de uma etnia A ou B, no caso você ser judeu, Israel, para quem Jesus, o Messias, teria de vir, ou você ser gentil, né? Você ser fora dali. O que importa, o sangue da aliança, é crer que Jesus morreu na cruz, é acreditar nessa fé, é ter essa fé que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador. E aí o terceiro passo, vem o quê? A resposta da oração. O que acontece no versículo 13? E Jesus fala para ele assim, vá e seja feito conforme a sua fé, conforme a sua vontade. E neste momento o servo foi curado. História linda, né? Só que a gente fala assim, nossa, mas isso está muito longe, né? Isso aconteceu lá atrás, Jesus estava aqui na Terra. Como é que isso se aplica hoje? Gente, então trazendo para mais perto aqui, eu vou contar um relato pessoal, Ana e eu, mas né, pessoal a mim, que é do irmão Daniel e da Darla. Quem é aqui da igreja já há mais tempinho devem conhecê-los, eles às vezes nos visitam também, né? E o que aconteceu? Eu morei com o Daniel lá em 2006. Né? Chegou, quando eu saí de casa com 17 anos, fui morar num apartamento, cheguei lá, conheci meus novos integrantes da família, né, os moradores, oi, tudo bem? Né? 3 meninos morando juntos. E morei com o Daniel em 2006, a gente começou a frequentar a PIB juntos, ele casou em 2010, ele casou em 2009, eu casei em 2010, a gente nunca perdeu contato, de vez em quando conversava, de vez em quando a gente tomava um café, e eu tinha um negócio assim, gente, que eu olhava assim, o modo de vida do Daniel, o modo de ser da sua família, né, Ana? Acolhedores, assim, amáveis, que você vai lá, você chega na casa dele há 5 minutos, não parece que você é amigo há 10 anos, parece que você é familiar, parece que você é integrante da família. Eles querem te fazer de tudo para você ficar bem, tranquilo, à vontade, uma coisa muito linda, muito bacana. E eu não entendia muito bem aquilo. Mas olha só, lembra que eu falei para vocês das pesquisas? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Lembra que eu falei que 9 a cada 10 pessoas acreditavam em um Deus? Eu acreditava em Deus.
Eu acreditava até em Jesus, eu já estava acho que um pouquinho mais à frente, assim. Um a cada quatro não cristãos, meu caso na época, queria conversar, saber mais de Cristo, né? E eu estava bem naquele percentual de 20 a 30 anos que subia ali a média. E olha que bacana, 4 a cada 5 pessoas queriam conversar se tivessem um amigo, uma pessoa confiável para compartilhar e ouvir a história. E esse era eu, gente, lá em 2012, tomando um café numa padaria ali perto de casa, eu e o Daniel conversando, até que um dia eu falei para o Daniel assim, Daniel, vamos fazer um estudo bíblico? Vamos conversar mais? Eu quero saber mais disso aí, como é que funciona. Porque, gente, eu entendi naquele momento que o modo de ser do Daniel, como ele era um cara bacana, generoso, íntegro, legal, assim, estudioso, muito inteligente, como ele tratava a sua esposa, a família dele, assim, eles tinham uma coisa ali que eu não tinha, que era esse amor por Deus, era ser alcançado por Deus, era poder experimentar esse amor misericordioso de Deus, é você ter esse fardo que você tem aí, que cada um carrega, aliviado. A gente tem uns relatos no livro, que ele traz ali vários relatos, assim, que é muito lindo. E eu me pensava assim naquele tempo, eu sou muito ruim, eu sou muito mais homeninho para estar na igreja. E foi quando eu percebi que, na verdade, a igreja é lugar de gente ruim. Que às vezes vai fazer mancada, vai, né? Mas é assim, nós estamos aprendendo, nós estamos em processo de santificação. E eu queria saber mais disso. Eu queria que alguém me contasse essas boas novas. Então, pedi para o Daniel para a gente fazer esse estudo bíblico. E ao longo de 2013, o ano inteiro a gente se reuniu, os dois casais, hora na minha casa, hora dele, a gente morava pertinho. E eu fico pensando aqui, gente, quanto tempo o Daniel orou por mim e pela Ana. Orou para que isso acontecesse. Ele resolveu ser bênção nas nossas vidas. Ele orou, ele pediu para Deus. E isso aconteceu, essa resposta veio depois. Eu sou meio teimoso, né? Foi o ano inteiro de estudo. Então isso veio em março de 2014, né? Eu me batizei aqui 30 de março de 2014. Um ano e 2, 3 meses depois de começar esse estudo bíblico, toda semana, assim. E foi muito bonito. E aí vem uma parte aqui, gente, que isso não morre em nós. Nós, enquanto chamados para sermos abençoadores, a gente deve ser rios de água viva. Rio é água fluida que corre e não balde de água viva. Não adianta você receber essa bênção, pôr num balde ali, o balde não transborda, não faz nada. A gente deve ser rios de água viva. Como foi com Abraão, como foi com Daniel, que desde criança nisso, mas ele compartilhou. E aí, eu todo empolgadão, fazendo pós, fiz um amigo na pós, assim, porque diz a Ana que eu dou bom dia para poste, né? Então, eu fiz um amigo e chamei ele para vir para a igreja, o Rafael. Chamei ele para vir para a igreja, chamei, um dia ele veio, depois ele trouxe a namorada, eles começaram a vir, eles se noivaram, ela se converteu aqui na igreja, tá falando da Flavinha, e agora foram, né? Estão em Florianópolis devido ao trabalho e estão lá abençoando outras pessoas. Isso continua. Isso é muito legal. Então, assim, eu queria pedir para vocês agora para que isso continue, para que isso dê prosseguimento. Se isso fez sentido para vocês, se alguma coisa disso aqui não ficou muito clara, depois pode conversar comigo ali, com o Rodrigão, com o André, a gente pode explicar melhor algum ponto, se aprofundar no livro, fazer uma leitura junto, sistemática, assim, até outros pontos da Bíblia, que isso é importante, a gente tem de conhecer. Mas, assim, olha como foi a história do centurião que resolveu ser amigo, sendo amigo, amado do servo, orou para Jesus para abençoar a vida de Daniel, né? Ana e eu, com um pouco de Rafael e Flávia, e tantas outras pessoas aqui que teriam histórias para contar bem melhores que a minha, né? Mas vamos colocar isso adiante, né? Se isso fez sentido para você hoje, eu queria que você agora sim abaixasse seus olhos e pensasse em o nome de 3 pessoas que você gostaria muito de que elas fossem abençoadas com a fé, com o evangelho, com as boas novas, que elas estivessem um dia aqui ou em outra igreja, não importa, a placa não salva, que elas estivessem professando o nome de Cristo, estivessem falando que se declaram e se rendem ao amor de Cristo,
porque Ele é o nosso melhor amigo. Ele substituiu aquele antílopezinho ali pequeno, Ele nos substituiu no jugo. Ele comprou o que a gente não conseguiria comprar. Ele comprou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu com o seu sangue. A gente não tem nada de bom para oferecer para Deus que não venha do próprio Deus. A nossa salvação depende de Jesus. E para desfrutar disso é por meio da fé. E a gente pode levar isso adiante orando por um amigo, por umas pessoas. O Dave fala ali no livro que ele orou cerca de 2 anos e meio para alcançar uma pessoa que depois se converteu. Eu não sei quanto tempo foi pelo Daniel, por mim, mas tem pessoa que eu oro há muito tempo para que ela venha para a igreja, estivesse, e uma delas está aqui hoje. Isso é muito bacana, isso é a resposta. Essa é a resposta. Essa é a resposta que Jesus deu para o centurião. Vai e seja feito conforme a sua fé. Então, gente, o André vai cobrar, tá? É só para os membros da igreja. O André vai cobrar durante a semana que vocês pensem em 3 pessoas para você orar por meio para você abençoar por meio da oração. Enquanto a gente faz uma oração, eu quero pedir para os músicos virem aqui, por favor. A gente vai encerrar com Sonda-me novamente. E enquanto a gente se posiciona, vamos orar em silêncio 1 minuto. E eu queria convidar o Samuel, tá ali, né? Samuel, você faz uma oração para nós, com conversão, para que a gente seja usado, como essa música fala, como um farol que brilha, como ponte sobre as águas, para que a gente seja uma ponte de levar o que nós sabemos do Evangelho, esse amor que nos alcançou um dia para as próximas pessoas, para os nossos amigos queridos. Vamos pensar em 3 pessoas, gente, e orar nesse momento por elas. Pai amado, louvado seja o seu nome. Adoramos o teu nome que é amor, o teu nome que nos abençoa, o teu nome que fala aos nossos corações e tranquiliza a nossa vida, nossa mente, nosso coração. Te louvamos e te adoramos, Senhor, porque nós declaramos que o Senhor é nosso Deus, o Redentor das nossas vidas, e mesmo nós sendo pessoas ruins, não tendo nada a oferecer, o Senhor nos ama e o Senhor cuida e limpa as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter um coração, Pai, convertidos ao Senhor, um coração, Pai, que te abençoe, que te louve, que te adore, um coração, Pai, que viva uma vida, Senhor, de acordo com as tuas bênçãos, com a tua vida. Pai, esteja, Pai, transformando os nossos corações, esteja transformando nossas vidas, esteja, Pai, nos dando intenção, Pai, de estar propagando, estar levando para frente, continuando, Pai, a falar do seu Evangelho, a falar, Pai, das boas novas, a falar daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é, Pai. Usa, Pai, usa as nossas vidas, Pai, usa essa igreja, Pai. Usa, Senhor, Pai, os nossos dons, Pai, as nossas mãos, Pai, a nossa voz, para que pessoas, Senhor, possam ser convertidas, para que pessoas possam estar chegando, Pai, a conhecer ao Senhor. Transforma nossas vidas, Pai, para que nós possamos ter um coração, Pai, com a intenção de abençoar as outras pessoas. E que o seu rio, Pai, venha, Pai, fluir, Pai, através dos nossos corações, através dos corações das pessoas que estão à nossa volta, Deus. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela tua bênção, Pai, clamamos pela tua sabedoria, pelo teu discernimento. Clamamos, Senhor, pelo teu amor nas nossas vidas, Senhor, nesse bairro, com as pessoas que nós amamos, Senhor, que ainda não se chegaram perto de Ti, Pai. Transforme vidas, Pai, transforme corações. Nós clamamos ao Senhor porque somente em Ti, somente pelo Senhor, Pai, somente o Senhor é capaz de transformar nossas vidas, Pai. E trazer, Pai, a nós, Pai, a intenção, Pai, de adorar o Teu nome, Pai, pregando o Evangelho. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.